Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo top de linha aqui do Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, programação de microcontroladores, sistemas embarcados, Arduino, soldagem e muito mais. E hoje eu tenho mais uma dica aqui espetacular para deixar você cada vez mais faixa preta no mundo da eletrônica. Então, se você não quer perder qualquer conteúdo que a gente faz com muito carinho aqui para todos vocês, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, tá bom? Não esqueça de baixar o seu e-book de mais 270 páginas aqui no cursoseletronicafácil.com.br. Os links estão aqui na descrição do vídeo, fechou? Dito isso, é hora de mais um conteúdo, mais um insight, faixa preta, feito com muito carinho do fundo do coração para todos vocês. Beleza? Vamos nessa! O tema de hoje é: não aprenda eletrônica e seja dependente o resto da vida. Tá bom? Então, eu sou o professor Rodolfo Crispim de Oliveira, e a gente representa o nosso querido canal Eletrônica Fácil, nossa escola Eletrônica Fácil, nesse evento maravilhoso chamado Latinoware 2020. Sejam muito bem-vindos e vamos para cima! Olha só, então, me apresentando rapidamente para a nossa audiência me conhecer ainda mais, eu sou Rodolfo Crispim de Oliveira, sou diretor e produtor de conteúdos na escola Eletrônica Fácil, tá bom? Hoje, graças a vocês, ao carinho de toda a nossa audiência, nós temos mais de 145 mil inscritos, tá bom? No nosso canal de eletrônica. 810 videoaulas sobre eletrônica. Para você que está começando do absoluto zero, digital, analógico, programação, Arduino, desenvolvimento de placas, automação industrial e muito mais, com 9,3 milhões de views, graças ao carinho de todos vocês. E hoje o nosso watch time, o tempo de exibição, a cada 28 dias está sendo de 22,5 mil horas. Ou seja, a cada mês o nosso canal é exibido 22,5 mil horas para que a nossa audiência possa aprender eletrônica do absoluto zero de forma incrível, maravilhosa e sensacional. Tá bom? Para quem quiser conhecer o nosso canal no YouTube, é só pesquisar pelo nosso querido Eletrônica Fácil. Já vai aparecer aqui o professor que está falando com vocês. Tá bom? E é claro que você pode encontrar também nós nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e também na nossa central de cursos, acessando cursoseletronicafácil.com.br. Tá bom? Bem, pessoal, vamos lá então. Para começar com o pé direito, qual é a importância da eletrônica para a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional? Se cada um de vocês da audiência pegasse um caderno hoje e tivesse que escrever um resumo, qual seria, na opinião de vocês, inclusive vocês podem deixar aqui no chat, vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Qual a importância da eletrônica para cada um de vocês, para a sua vida, para aquilo que você exerce nas suas atividades profissionais? Essa pergunta é muito importante, porque daqui em diante eu vou justificar um pouco da importância da eletrônica no nosso contexto atual do ano de 2020, daqui em diante, tá bom? Olha só, para começar a exemplificar para você que está assistindo aqui o nosso evento maravilhoso, essa Masterclass do absoluto zero, você não sabe nada de eletrônica, tecnologia, eu tá começando a aprender agora, eu vou trazer alguns exemplos básicos para você entender como isso faz parte do seu dia a dia, tá bom? Olha só, aqui nós temos uma lava e seca da Samsung 11 kg, modelo WD11J64E4AX, praticamente impossível de decorar o código, né, galera? E por que eu estou falando isso? Porque, olha só, nesse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, isso aqui representa cada vez mais o cenário de qual a importância da eletrônica estar interagindo com os seres humanos e tudo aquilo que a gente tem na nossa casa. Então, por exemplo, o que a gente está cada vez mais fazendo? Bom, pego o meu celular, ele vira um Smart Magic, ele vira um controle remoto de TV, faço um pareamento com a minha Smart TV, por exemplo, uma LG, uma Samsung ou outra empresa, faz ali a interação, você digita um código, habilita o acesso, a partir desse momento o teu celular vira um controle para fazer o controle dos cenários que você quiser, da sua TV para colocar no filme que você deseja, no jogo de futebol, na NBA, no que você desejar. Isso já é comum e vai se tornar cada vez mais comum. No entanto, algumas coisas que antes não eram tão comuns, como por exemplo você controlar a sua máquina de lavar, o controle do ar-condicionado também,
a temperatura, cenários de refrigeração de acordo com o tempo do dia, se você está em casa, você não está na sua casa. Com o controle via internet, você pode controlar isso de qualquer lugar do mundo, né? Olha só que interessante, você pode agora também controlar a sua máquina lava e seca a partir dos cenários que você quer que a sua roupa lave, seque, o tempo, deixar ela de molho por mais tempo, menos tempo, turbo agitação, qual é o tipo da roupa que está lá, ela vai retratar para você também o status, se já terminou o processo de lavagem ou não. E aí, o que acontece, pessoal? A ferramenta para você fazer isso é o seu smartphone e a eletrônica que está dentro da máquina de lavar, a eletrônica que está dentro da TV, a eletrônica que está dentro do ar-condicionado. Então, a eletrônica está interagindo cada vez mais conosco de forma incrível, maravilhosa e sensacional dentro das nossas casas, ok? Bom, depois de ter falado um pouco sobre isso e mostrado esse vídeo para vocês, falamos sobre o ar-condicionado, falamos sobre a Smart TV, sobre o smartphone interagindo com tudo isso através da internet das coisas. E uma coisa muito interessante, um produto muito bacana, que está cada vez mais presente na vida de todos, e que vai começar a ser uma tendência daqui para frente, é o quê? É o aspirador de pó autônomo que você coloca dentro da sua casa e ele vai limpando o chão, deixando tudo bonitinho, de forma show de bola, com um sensor de obstáculo, ou seja, ele vai, então, detecta se tem algum obstáculo para ele poder parar, fazer a sua rotação e limpar um outro ambiente. Então, pessoal, olha só que interessante. A partir disso, né, a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que cada equipamento desse, que eu acabei de mostrar para vocês, possui pelo menos uma placa eletrônica? Uma não, pelo menos uma, mas pode ter certeza que dependendo do equipamento que você está usando a todo momento, ele pode ter uma ou várias, porque isso vai fazer com que ele possa desempenhar suas funções de potência, de processamento, de comunicação, com fio ou sem fio. E aí a eletrônica se torna cada vez mais importante. Mas não é só na nossa casa, não. Olha só, aqui tem um vídeo muito massa da produção de Kit Kat, galera, que por sinal é um chocolate maravilhoso, não é mesmo? Então, olha só, na produção dos Kit Kat, você tem então o quê? A indústria focada na alta, larga escala, produzindo o maior número de chocolates por minuto, que está por segundo, hora, mês, e recordes e mais recordes de chocolates vão ser produzidos. Por quê? Porque a demanda mundial é simplesmente incrível, não é mesmo? Bom, e por que eu estou passando esse vídeo aqui para vocês, tá? É porque dentro dos processos industriais existe um equipamento ultra mega importante que faz a gestão de tudo aquilo que está acontecendo a todo momento. Quem são esses caras? São os controladores lógicos programáveis, também chamados de CLPs. Então, são os CLPs que basicamente vão interagir o quê? Com as esteiras, que são controladas por motores, que são controladas por inversores de frequência, que a todo momento vão fazer com que os chocolates vão passando na linha de produção, façam basicamente ali o lote alcançar o seu rendimento com sucesso. E é claro que para que ele possa controlar tudo isso, ele vai ler sensores, e a partir da lógica que até mesmo você programou e desenvolveu e gravou lá dentro do nosso CLP, ele vai fazer o controle desse processo de forma show de bola, interagindo com a esteira, com robôs, com sensores, com redes de comunicação, com fio, sem fio, protocolos de comunicação e muito mais. E aí, qual é a importância, então, da eletrônica para a indústria? Qual seria, então, a efetividade do gerenciamento dos processos industriais sem a eletrônica? Não é mesmo? Continuando, professor Rodolfo, mas na área agrícola, na agricultura, a eletrônica definitivamente ainda não está tão disseminada, né? Bom, eu acho que a partir desse vídeo, desta Masterclass, essa palestra, você pode mudar um pouquinho a sua forma de ver as coisas. Por quê? Porque segundo a Confederação Nacional da Agricultura, Agronomia, tá? A CNA, nós temos aqui o ranking da produção brasileira, tá bom? Nesse segmento, tá bom? Em bilhões de reais. Então, por exemplo, só na produção de soja, nós tivemos mais de 175,63 bilhões de reais de faturamento, tá? E o agronegócio, ele significa, para o PIB brasileiro hoje, mais de 20,4%
de tudo aquilo que o Brasil produz, tá bom? Tá, professor Rodolfo, mas o que isso tem a ver com eletrônica? Vem comigo que você passa de ano, ó. Nesse vídeo aqui, nós temos o quê? É um vídeo da Case, tá bom? A Case é um dos maiores fabricantes do mundo na área de máquinas agrícolas. Nós temos o quê? Tratores, máquinas colheitadeiras que são controladas remotamente via sistema supervisório, via aplicativos, que vão determinar o posicionamento que essas máquinas elas estão a todo momento passando ali nas plantações, no cultivo que está sendo colhido, para que possa fazer a melhor colheita possível, colher todos os grãos, tendo um rendimento fantástico daquilo que a gente precisa que seja produzido, principalmente devido à alta demanda populacional, que precisa comer cada vez mais, não é mesmo? Bom, e aí, gente, a eletrônica está controlando esses caras, essas máquinas a todo momento, para que via sinais de GPS, via sua localização, ela possa trafegar por um local em específico, tá bom? Detalhe, uma máquina ao lado da outra para não gerar, inclusive, conflitos. Muito mais do que isso, detectar obstáculos e com isso fazer o quê? As curvas para que não possam ter colisões, né? Também detectando veículos, a máquina para por segurança, tá bom? E a eletrônica está fazendo a gestão de tudo isso a todo momento. Muito mais ainda, porque esses veículos estão se tornando autônomos, ou seja, não tem mais motorista. Tem a opção de ter um motorista? É claro que tem. E é uma segunda possibilidade. Por quê? Porque sem o motorista, a pessoa controla tudo isso de forma incrível, show de bola, via o tablet, se tiver conexão com a internet, até mesmo de qualquer lugar do mundo. Tá bom? Então, será que a eletrônica é importante para a agricultura? Bom, e não só isso, né, gente? Como também nas entregas. Então, esse é um vídeo bem bacana da Amazon. Aliás, não é um vídeo, é um GIF, tá? Se vocês procurarem por Amazon Prime Air, vocês vão ver de forma maravilhosa o drone da Amazon que está em teste e que o objetivo da Amazon é com ele gerar uma entrega para o comprador de produtos. É lógico que, por enquanto, o peso do produto é limitado. Se eu não me engano, são 2,3 quilos, tá? Mas imagine, por exemplo, 2,3 quilos de placas de desenvolvimento, Arduino, ESP8266, Raspberry e muito mais. Dá para comprar várias placas, não é mesmo? E aí, gente, a ideia é que o drone guiado pela Amazon, ele possa levar o produto até o seu cliente em um prazo de, no máximo, 30 minutos. Tá bom? E aí a gente fica se perguntando cada vez mais por que a eletrônica é importante para o nosso dia a dia. Não é mesmo? E não só nas entregas e todos os outros segmentos que o professor Rodolfo acabou de falar agora, como também na saúde. Não é mesmo? Então, olha só. Eu estava preparando aqui essa Masterclass e encontrei essa notícia, que inclusive saiu no G1 hoje, lá no Globo.com, tá? Onde fala que o Apple Watch, que é o relógio da Apple, ajuda a salvar a vida de um jovem de 25 anos com doença rara, tá bom? Olha só que interessante. Então, o relógio inteligente alertou que o usuário apresentava uma alta frequência cardíaca, ok? E aí nós começamos, então, a falar dos nossos queridos wearables, que são os circuitos vestíveis, tá bom? Então, hoje em dia, cada vez mais a eletrônica está interagindo com a gente, não é mesmo? Tudo aquilo que a gente veste. E nesse caso, olha só, o Apple Watch de combatimento cardíaco desse jovem de 25 anos, de 210 batimentos por minuto, ele estava em repouso. E o normal varia entre 40 e 60 por minuto. E aí o Apple Watch, ele alertou esse jovem de 25 anos que foi e ligou até o seu médico imediatamente, tal, e o procedimento para que esse batimento cardíaco pudesse voltar ao normal já foi colocado com sucesso, e em alguns minutos, graças a Deus, ele sobreviveu, e depois de um tempo ele já estava 90% recuperado do incidente, tá bom? E aí então a gente fica perguntando assim, onde não existem placas eletrônicas inseridas? E se você parar para analisar e tentar responder aqui no chat, nos comentários, no seu caderno, enfim, onde você estiver interagindo aqui com a gente, fica o seguinte, é um desafio, hein? Por quê? Porque talvez tudo aquilo que você escrever agora que não possua placa eletrônica, não tenha monitoramento, interação com a eletrônica, daqui a alguns anos pode ter, devido à IoT, a internet das coisas,
Está cada vez mais disseminado, então, pô, coloca o possível. Qual é o meu sonho de consumo? É pegar o meu óculos, colocar aqui um ESP8266 e aí depois, quem sabe até algum módulo GPS para eu poder localizar o meu óculos. Então, quando eu perco, estou olhando ali e tal, às vezes não acho. Mas brincadeiras à parte, muitas das coisas que vocês escreverem agora, daqui a um tempo você vai falando, nossa, eu escrevi que nisso que não tinha eletrônica e agora tem, e eu consigo interagir ela por comando de voz de forma maravilhosa. Não é mesmo? Então, um desafio muito grande. E por que então que você tem que aprender a eletrônica, tá? Bom, no âmbito pessoal, deixando de lado o profissional um pouquinho, aprender eletrônica quer dizer que você vai ter a capacidade de conhecer como as coisas funcionam. Pô, então eu tenho uma Amazon Alexa, eu tenho um Google Home, eu tenho um Arduino, eu tenho uma TV, eu tenho diversos equipamentos na minha casa, pô, mas e aí, como é que essas coisas funcionam? O que está por trás de tudo aquilo que funciona ao meu redor? E por que você tem que ficar antenado? Porque se você bobear muito, daqui a pouco a tecnologia vai te engolir, porque muda tanto a todo instante, a todo minuto, segundo, novas tecnologias, novas coisas vão surgindo, que se você não estudar e não se atualizar, não pesquisar sobre isso, às vezes nem mexer com equipamento você vai conseguir. Tá bom? Então, no âmbito pessoal, é isso. No âmbito profissional, que é aquilo que eu quero focar aqui a partir desse momento, tá? Por que é importante aprender eletrônica? Bom, eu divido esse nicho no seguinte, em usar e instalar, ou seja, as pessoas que operam equipamentos, linhas de produção, que a todo momento estão montando sistemas eletrônicos, tá? E você precisa conhecer eletrônica para que você possa usar um determinado equipamento de produção industrial, determinada máquina, determinado dispositivo de automação, não é mesmo? E principalmente você que vai instalar. E usar e instalar não é o único nicho. Talvez seja o mais superficial, que é você ter a capacidade técnica de usar uma tecnologia. Mas arrumar, ou seja, fazer manutenção. Tudo aquilo que é inventado eletronicamente falando, a qualquer momento você pode encontrar uma falha, um problema de funcionamento. E conhecendo a eletrônica, os componentes, os sistemas eletrônicos, você tem então a capacidade de começar a executar a manutenção, seja corretiva, seja preventiva através de análise e muito mais de tudo aquilo de eletrônico que existe no mundo, com as suas especializações e os seus estudos evoluindo a cada dia mais. E por que não desenvolvendo o quê? Novos equipamentos e novas tecnologias? Porque, como vocês viram, seja na indústria, seja na nossa residência, seja onde for, a eletrônica é a chave para a integração de tudo aquilo que a gente usa a todo momento. Saúde mais eletrônica, indústria, processo mais eletrônica, agricultura mais eletrônica, é igual ao quê? Flexibilidade, tecnologia, alto rendimento, interfaces animadas e dinâmicas que tornam cada vez mais importante esse super nicho tecnológico. Tá bom? E aí, é claro que para a gente então fixar de vez, eu coloquei aqui um parágrafo para a gente responder, tá bom? A justificativa de o porquê que você tem que aprender eletrônica e não ser exclusivamente dependente dela, tá bom? E já você vai saber mais sobre isso. Ó, então escreve aí. Por que você tem que aprender eletrônica? Você deve aprender eletrônica porque a todo momento é ela quem faz a gestão de funcionamento dos equipamentos, dos diversos equipamentos e dispositivos que usamos para fins pessoais e profissionais e que atuamos a todo instante, tá bom? Então tá aí a definição do professor Rodolfo. Já tira uma foto aí e armazena essa resposta show de bola. E vamos para cima. Segundo, mas professor Rodolfo, então você está falando aí que é importante aprender eletrônica, a eletrônica está em tudo. E qual então é o diferencial da pessoa e do profissional que aprende eletrônica? Bom, vamos lá. Se eu for citar aqui o exemplo do setor automotivo, tá? Olha só, se você analisar os veículos, década de 80, 90, 2000, 2010, 2020, a pergunta é, será que a eletrônica está cada vez mais participativa nesse nicho tão importante e que todo mundo depende para que possa se locomover um momento ou outro? Olha só, será que um curso de mecânica de autos de antigamente vai ser exatamente o mesmo curso que agora? Gente, com os carros elétricos e com os veículos autônomos, qual é a importância da eletrônica para esse segmento tão impactante na economia e na utilização de todo mundo a todo momento? Então, analisando como isso é impactante,
Qual é a diferença do profissional, então, da área de mecânico de autos, que vai dominar a eletrônica, e aquele que definitivamente vai deixar isso de lado? Qual vai ser o impacto disso profissionalmente, desse nicho de profissional? Estão entendendo como que um mecânico que não se atualizar, não aprender eletrônica, vai lidar com os veículos elétricos, que são os autônomos daqui em diante? Então, a eletrônica definitivamente não é mais diferencial para esse nicho de segmento, e também passa a ser o quê? Essencial. Bom, continuando, olha só, na eletrônica, então, quando você aprende esse segmento, vocês estão entendendo o nível de oportunidades que ele pode trazer para você? Então, se você era da área de mecânica e aprende eletrônica, isso vai trazer para você um leque de oportunidades. Se você é da área de agricultura, tá bom? Se você trabalha na área de agricultura, usa as máquinas colheitadeiras automáticas e conhece eletrônica, e tudo mais que a gente já falou aqui, tudo isso vai gerar quais oportunidades para você? De usar as coisas com qualidade, manutenção a todo momento. Por quê? Porque uma hora tudo que é eletrônico vai gerar um problema, e aí quem conhecer imediatamente consegue buscar a solução, ou no primeiro momento você pode até fazer uma troca de uma placa eletrônica, fica com aquela para você arrumar, gera ali a manutenção, e aí, o mais rápido possível, quando vir a ter uma outra falha, você pega aquela placa e coloca de novo, seja no drone, seja na máquina colheitadeira, seja no wearable, seja lá na placa industrial de interface, seja no que for. Porque quando você conseguir fazer isso, você vai conseguir se destacar no mercado de trabalho. Ou seja, ao invés de a todo momento você contratar mão de obra terceirizada, você mesmo vai conseguir colocar a mão na massa e executar esse tipo de trabalho. E por que isso é tão importante? Muita gente, inclusive, fala que eletrônica é descartável. Ó, professor Rodolfo, essa placa aqui, eu pego ela, tá, ó, é de um sistema de refrigeração, eu pego, troco, coloco outra, boto para funcionar e já era, acabou. Eu não preciso arrumar nada. Só que falar isso é muito fácil quando o investimento na eletrônica talvez seja muito, 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 muito barato. E até se for muito barato, e quando um determinado produto ou placa vem de um outro país e que vai demorar cerca de 15 dias para chegar na tua empresa? Qual é o prejuízo de uma máquina no sistema parado por 15 dias? Será que não compensa definitivamente você, profissional da área, aprender eletrônica para usar corretamente o equipamento e já começar a implementar as manutenções? Você está enxergando o diferencial que você pode gerar para a empresa que você trabalha? E muito mais do que isso, por que não desenvolver novos projetos e novas tecnologias? A gente está falando aqui que constantemente a eletrônica está mudando, está evoluindo, está crescendo. E nós somos culpados disso, nós desenvolvedores. Então, por que não você, que está assistindo essa Masterclass, também não pode desenvolver um projeto eletrônico a partir da sua criatividade? Então, vocês estão entendendo o diferencial, galera? Olha só. Então, anota aí qual é o diferencial de você aprender eletrônica. Com a indústria 4.0, os avanços da tecnologia, as mudanças do mercado, as novas profissões e demandas pessoais e profissionais, a robótica, entre outras coisas, aprender eletrônica passa a ser essencial para quem deseja ganhar oportunidades e não ficar de fora de um mundo que muda a todo instante. Tá bom? Bem, continuando, olha só. E, professor, então você está fazendo essa aula, essa palestra, essa masterclass, e se eu falar assim para você, eu não quero aprender eletrônica, tudo isso que você está falando eu vou jogar fora, vou pegar, passar a régua aqui, inclusive sair desse momento da aula, não faça isso, tá? Quais são os riscos que eu vou ocorrer? Bom, gente, a todo momento, a gente está falando constantemente, inclusive, de indústria 4.0, tecnologia 4.0, que envolve o quê? A internet das coisas, o cloud, sistemas em nuvem, inteligência artificial, big data, impressão 3D, realidade aumentada, realidade virtual, segurança cibernética, robótica, machine to machine. E tudo isso que a gente acabou de falar, uma hora ou outra vai precisar de sistemas eletrônicos. Então, se a indústria 4.0, a tecnologia 4.0, é tudo aquilo que é de mais atual no mercado de trabalho, a partir de 2020 em diante, a gente conversando, né? A pergunta é, se você não se adaptar a esse cenário aqui, o que vai acontecer com você, então, profissionalmente falando? Se você não aprender eletrônica e não buscar uma especialização num desses segmentos, qual é o percentual de empregabilidade que vai sobrar para você? O que eu quero dizer com isso?
A chance de você estar defasado, se você não estudar a eletrônica e não estudar qualquer um desses pilares aqui que eu acabei de mostrar, e ficar fora do mercado no médio e longo prazo é muito grande. Porque tudo evolui, tudo cresce, e com isso vai demandar que você, sem dúvida alguma, comece a estudar a eletrônica, escolha um desses nichos para que você possa buscar a sua especialização, então ser um faixa preta, um cara especialista nessa área, e então tenha portas abertas cada vez mais no nosso mercado profissional, tá bom? Bom, professor Rodolfo, então, já caminhando aqui para o desfecho da nossa palestra, da nossa Masterclass, e agora, professor, o que eu tenho que fazer então? Eu escolhi que eu quero estudar eletrônica, que eu quero aprender, eu quero ir para cima, eu quero me atualizar. Qual o caminho que eu devo seguir? Bom, pessoal, a eletrônica ela é um mundo infinito. Se você buscar o aprendizado da eletrônica na sua totalidade a partir de agora, você vai ficar simplesmente doidão. Por quê? Porque é um mundo muito grande, então você tem que ir passo a passo. Você primeiro começa com o quê? Com uma eletrônica base, que é a eletrônica que vai dar o quê? Toda a sustentação, por exemplo, que a gente ensina no Eletrônica Fácil, no nosso curso de Eletrônica Fácil, para que então você possa criar um alicerce sustentável do mundo da eletrônica. E então você comece a erguer o quê? Toda a sua casa, toda a sua estrutura, que são o quê? As especializações na eletrônica analógica, digital, de potência, na instrumentação e sensoriamento, comunicações com fio, sem fio, programação junto com eletrônica, atuando com os microcontroladores, internet das coisas, big data e muito mais. Mas, calma, um passo por vez. Por quê? Cada pessoa, porque senão você deve estar pensando assim, professor, mas eu vou ter que estudar tudo isso para que eu possa me atualizar no mercado? Calma. Cada um de vocês, minha querida audiência, tem um objetivo profissional. Então, cada um tem que usar e entrar nesse mundo com as suas prioridades. Ou seja, se você está numa área agrícola, industrial, automação, residencial, você está na área de desenvolvimento, você vai buscar os pilares eletrônicos e de programação que unidos vão gerar o resultado que você precisa. Bom, só que aí existem algumas coisas que são padronizadas nos diversos segmentos. Então, por exemplo, essa placa aqui é uma central de refrigeração. Fechou? Essa aqui é uma central de refrigeração. Então, se ela é uma central de refrigeração, o que eu, olhando para ela, eu já tenho que ter certeza que ela vai ter? Passo número 1, essa placa aqui ela vai ter que ter alimentação, porque é a alimentação que vai energizar a placa eletrônica e que vai enviar o fluxo de elétrons, também chamado de corrente elétrica, para que os dispositivos recebam ela e gerem trabalho a todo momento, tá bom? E essa alimentação, se ela for alternada, vai ter que passar por uma retificação, vai ter que ter uma fonte de alimentação. Então vai ter um trecho dessa placa aqui que ela é responsável por determinar que toda a placa em seus periféricos e componentes recebam energia da melhor forma possível. Assim como vai ter que ter um cérebro eletrônico digital, que vai determinar como as coisas funcionam. São os microcontroladores, os microprocessadores, a eletrônica digital que vai ter que estar inserida aqui. Então, isso, independente da placa que a gente olhar, com certeza vai ter uma chance gigantesca de ter essa parte que você tem que estudar e tem que aprender para buscar excelência na área. Além disso, periféricos de I/O. O que é I/O? É input e output. Ou seja, são os sensores que a todo momento vão mandar dados para a placa, vai falar, placa eletrônica está aquecendo muito, o professor Rodolfo pegou o controle e mandou um sinal para baixar para 20 graus, por favor. Então você tem lá um sensor de temperatura que está fazendo esse mapeamento, manda o sinal para o cérebro digital, o microcontrolador entende, processa, então aumenta a potência da refrigeração para que a temperatura possa diminuir. Então os periféricos o quê? São todos dispositivos que mandam um sinal para a placa para falar como o equipamento está funcionando, como o ambiente está funcionando, como o processo está produzindo qualquer tipo de produto dentro da linha de produção. E os outputs, que são as saídas, são aquilo que a placa vai e manda o sinal para controlar o seu desempenho a todo momento. Por exemplo, uma lâmpada que liga e desliga aqui no estúdio do Eletrônica Fácil, tá bom? E além disso, as comunicações, né, pessoal? Então, o que acontece? Cada vez mais as placas comunicam Bluetooth,
Wi-Fi, Zigbee, LoRa, entre outras formas de comunicação. Então, tudo aquilo que a gente acabou de falar, alimentação, cérebro digital, os periféricos e a comunicação, a chance desses blocos estarem nas placas eletrônicas é muito grande. E é sobre isso que eu vou falar agora para vocês. Professor Rodolfo, mas então, você falou para mim sobre os nichos da eletrônica, né? E se eu quiser começar a aprender do zero, então o que eu tenho que fazer? Bom, passo número 1. Se você quer realmente aprender para buscar o diferencial profissional lá na frente, comece pelas leis da eletrônica e da eletricidade. Então, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, entre as outras leis, se fosse colocar nessa apresentação, ela acabaria, ainda teria muita lei para a gente estudar. Mas começa pelas mais simples. Por quê? Tudo aquilo que é simples é aquilo que gera o resultado e é o pilar que vai fazer com que você entenda tudo aquilo que existe na eletrônica de forma show de bola. Lei de Ohm, lei de Kirchhoff vão estar a todo momento, em todo lugar. E a dica do professor é a seguinte: monte projetos eletrônicos que tragam significado para você, que te motivem, que façam com que você entenda que aquilo que você está estudando está em todo lugar, a todo momento, em todos os equipamentos. Materializando o conhecimento, tornando aquilo na prática. Por quê? Porque aquilo gera motivação. Então, por exemplo, aqui tem uma foto de um esquema eletrônico de uma fonte linear que os nossos queridos amigos e alunos montam passo a passo no curso de Eletrônica Fácil. O primeiro projeto que já gera muito significado e resultado para eles, tá bom? Além disso, olha só, quando você monta a sua primeira fonte de alimentação ajustável, com mais componentes, menos componentes, uma eletrônica mais apurada, mais iniciante, não tem problema. O importante é você ir lá e montar para começar a energizar o seu sistema, seus circuitos eletrônicos, os seus protótipos, tá bom? E quando você entende, por exemplo, uma fonte linear, que é o primeiro circuito que você monta, isso que vai ser o princípio para que você possa galgar novos degraus a todo momento. E então, comece a buscar, por exemplo, o conhecimento das fontes chaveadas, completas, que vão fazer o quê? Já vão usar múltiplos componentes eletrônicos interligados entre si, que definitivamente, se você não estudou de forma prévia a fonte linear, quando chegar na chaveada você vai falar assim, igual o emoji que está aqui. Meu Deus, o que cada componente desse circuito está fazendo? Para que serve o transistor, o capacitor, o resistor, o diodo, o fusível, o TL431, o optocoplador PC817? Jesus! Então é por isso que um passo de cada vez, sem pular etapas, porque quem pula é canguru, tá bom? E é claro, né, pessoal, depois que você entendeu sobre a alimentação, que vai fazer com que as placas recebam energia e gerem seus resultados, depois você vai partindo, então, para as placas de desenvolvimento, onde você pega a eletrônica e, com programação, começando do absoluto zero, por exemplo, lá, numa placa Arduino Uno, no ESP8266, o 01, o 12E, um ESP32, com plataformas de desenvolvimento de software livre e hardware livre, começar a desenvolver os seus projetos também. Porque aí você já fez a fonte, que é a alimentação, vai energizar o seu projeto, e seu projeto, com o cérebro, vai fazer toda a gestão de um equipamento ou de um projeto que você quer desenvolver, seja na sua casa, no comércio, na indústria, para quê? Para gerar algum resultado para você. E quando você entende isso, então, você já absolutamente já começa a enxergar como os sistemas de gestão eletrônica vão funcionar com sucesso. Tá bom? Aprender alimentação, aprender os microcontroladores, que é o cérebro digital de tudo. Você vai começar, então, a usar o quê? Os periféricos de input e output. Então, os sensores, seja ele um sensor de umidade e temperatura, um DHT11, seja o nosso querido sensor ultrassônico, sensor capacitivo, sensor de luz, sensor de gás, sensor de umidade do solo. Você vai começar a interagir com os dispositivos que vão sinalizar como as variáveis estão se comportando no seu projeto e no seu processo, para que você possa ler os sinais desses dispositivos. Com a sua programação, então, você começa a tomar decisões. Então, eu estou lendo a velocidade do motor, eu estou lendo a temperatura do motor, eu estou lendo tudo aquilo que está acontecendo no meu processo de produção de KitKats, e aí eu vou mandar um sinal para o inversor de frequência para que ele possa aumentar a frequência que vai para o motor, para que ele possa aumentar a rotação, diminuir. Eu vou ligar LEDs para fazer sinalização, vou ligar um relé para que eu possa ligar uma carga de alta potência, vou ligar um solenoide para liberar ou não a vazão de um fluido no meu processo. Vou mandar um gráfico maravilhoso num display gráfico com um touchscreen. Ligar e desligar o buzzer para fazer alarmes sonoros, enfim. E aí,
Para você controlar tudo isso, você pode pegar o teu cérebro eletrônico digital, os microcontroladores, e interagir com placas de interface, que são as placas eletrônicas que vão receber sinais de baixa potência, tipicamente ali 5 volts ou 12 volts, tal, e com os contatos dos relés ou dos optoacopladores, com seus sinais, com os transistores de potência, você vai conseguir ligar as cargas de alta potência com alta segurança. Por quê? Quem é digital, quem é de processamento, não tem alta potência, não consegue mandar alta tensão e alta corrente. Para eu ligar uma carga de forma direta, então uma resistência de aquecimento, não consegue fazer isso. Mas o que você consegue? Com essa baixa potência, com esse baixo sinal, você liga uma interface, e a interface que está entre o cérebro e a potência que vai trabalhar na nossa empresa ou na nossa casa, seja onde for, você coloca uma interface lá e essa interface começa a resolver essa adaptação de um comunicar com o outro de forma show de bola. Então veja só como gradativamente aprendendo eletrônica você consegue interligar esses blocos e com isso gerar muitos resultados nos seus projetos. Tá bom? Aqui nós temos aqui uma foto então de interfaces a relé e interfaces optoacopladas. Tá bom? E aí, gente, vai chegar um momento que o teu projeto ele vai começar a ter comunicação, uma placa com outra, uma placa está aqui, outra está lá na minha sala, a outra está num outro lugar do mundo, a outra está a 10 quilômetros, e então, dependendo do objetivo que você quer atingir com o seu projeto e com a sua comunicação, você pode escolher um módulo Bluetooth, um módulo Wi-Fi, um módulo Zigbee, um módulo LoRa, tá? E aí você consegue usar esses recursos de comunicação para que você atinja determinados objetivos, para que você possa, então, comunicar uma placa com outra de forma maravilhosa. Tá bom? Mas esse definitivamente não é o primeiro passo. O primeiro passo é aprender o básico, porque o básico, que é a base, vai gerar estrutura para você aprender tudo aquilo que o professor Rodolfo acabou de falar para vocês. Tá bom? Lembra sempre que a eletrônica e a tecnologia elas vieram para trazer novas possibilidades de o ser humano colocar a sua criatividade em prática. Ou seja, a eletrônica e a tecnologia, elas não vieram para atrapalhar a vida do ser humano, para tirar emprego, para gerar negatividade de alguma maneira para a nossa sociedade. Pelo contrário, ela veio para trazer o conforto, a inovação, a facilidade e fazer tudo aquilo que os seres humanos faziam de forma mais simples, fácil e prática. E se então a eletrônica e a tecnologia vão tornar as coisas mais fáceis, mais autônomas, o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que você, meu querido amigo e aluno que está estudando eletrônica, programação e etc., comece a aplicar ela junto com a sua criatividade para desenvolver novas coisas, novas tecnologias, novos produtos, gerando então a inovação. E detalhe, quando você aprende eletrônica e as novas tecnologias, você se mantém atualizado para o mercado de trabalho, e com isso, a sua empregabilidade e a sua atuação profissional fica cada vez mais garantida. Tá bom? Se você aprender eletrônica, você irá se adaptar. Porque o ser humano é o ser mais adaptável do mundo. Você vai continuar trabalhando, desenvolvendo e inovando. Se não, cuidado, porque várias portas podem fechar para você. E aí, qual é a sua escolha? Eu coloquei essa foto aqui para a gente fechar a nossa apresentação aqui e a nossa participação nessa Masterclass, nessa palestra maravilhosa para vocês, que, como vocês estão vendo aí, inclusive talvez você algum dia pegou num rio ou num lago tal, pegou uma pedra, você foi lá, jogou. Quando a pedra cai na água, o que acontece? Ela gera círculos, né? Ela gera ondas, que são curtas e maiores, e maiores, e maiores, e maiores, até o momento que ela atinge a sua expansão máxima. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a escolha de você começar a aprender eletrônica, tecnologias, software livre, hardware livre, tudo isso e muito mais, quando você toma a sua decisão e foca no resultado e no aprendizado, é o momento que você acabou de colocar a pedra na água. E quando você fez isso, a sua decisão e as suas atitudes vão gerar o quê? Resultados mais próximos, que são imediatos, hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui a 10 anos. Então, a hora de começar é agora, porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe.
E não adianta plantar não estudar eletrônica e ser dependente da tecnologia o resto da vida. Você não tem que ser dependente da eletrônica, você tem que interagir com a eletrônica, usar, fazer manutenção, desenvolver, para que isso possa gerar inúmeras possibilidades e oportunidades. Agora, no círculo que está próximo à sua decisão e muito mais para frente, com muito sucesso e evolução profissional. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, por terem participado desse conteúdo, dessa Masterclass. Show de bola! Eu me coloco à disposição para sempre interagir com vocês no nosso querido canal Eletrônica Fácil, nos nossos cursos. Então você pode acessar lá cursoseletronicafácil.com.br para você conhecer os nossos treinamentos lá do Eletrônica Fácil. Pode acessar o nosso canal do YouTube, as nossas redes sociais. O nosso e-mail de contato está aqui. Então, se você quer mandar alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, se você quer interagir com a gente, você pode acessar aí contato@cursoseletronicafácil.com.br, que vai ser um prazer interagir com vocês, porque lembra sempre, sozinho você vai rápido para qualquer lugar. Mas só juntos, eu, vocês, toda a nossa família Eletrônica Fácil, que a gente sempre chega mais longe, fazemos a diferença na educação profissional do nosso Brasil. Fechou? Muito obrigado, tamo junto e vamos para cima. Show de bola, pessoal! Esses insights são conteúdos que eu gravo lá do fundo do coração, sempre fazendo ali um download cerebral de tudo aquilo que eu estou pensando naquele momento, sobre aquele conteúdo ultra mega importante para fazer a diferença na sua vida profissional, pessoal, no fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido muito. Deixa aqui a sua opinião nos comentários se você gostou desse conteúdo, desse insight faixa preta. Beleza? Hashtag aprendi professor. E claro, se você quiser fazer um curso completo de eletrônica conosco, receber muito mais conteúdos como esse e muito mais, acesse aí o link aqui na descrição do vídeo no cursoseletronicafácil.com.br. Fechou? Um abraço do professor Rodolfo, de toda a família Eletrônica Fácil. Juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe, tá bom? E para encerrar, lembra sempre, se você não fez a diferença na vida do próximo hoje, você perdeu a oportunidade de não só mudar a vida de uma pessoa, mas de tornar um mundo melhor para todos, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto e até mais!